nós falamos de Deus como o Deus que cura, nós temos que voltar ao início, onde é que foi falado Deus que cura. E há um nome de Deus, que é Jeová, que é o nome de Deus, e depois a segunda parte do seu nome, Jeová Rafa, que significa o Senhor é a minha cura. Essa foi a primeira menção desse nome, e nós vamos voltar para essa história para ter alguma base de nossa fé em Deus, o Deus que cura. Em Êxodo fala acerca do povo de Israel, que eles estavam a sair da terra do Egito. Eu vou andar um pouco rápido porque eu quero realmente entrar na parte de manifestação de Deus que cura. Aleluia, não é? Amém? Então vou andar um pouco rápido. Jeová Rafa surgiu quando o povo de Israel estavam a ser tirados de terra de Egito. Eles eram escravos durante mais de 400 anos na terra do Egito. Escravos, nós vimos aqueles grandes monumentos das pirâmides e das grandes estruturas egípcias. Esses escravos eram os hebreus, povo de Israel, que eram usados como aquele... Não havia máquinas naquela altura, não havia escavadoras, não havia gruas. Então, eles tinham as costas dos hebreus para carregar pedras massivas, para moldar as pedras, cortar as pedras e levar aquelas estruturas, as pirâmides, construídos pelo povo hebreu. Imagine este povo. Começou com uma família que começou a multiplicar e ao longo de 400 anos multiplicava. E os historiadores dizem que aquele povo que saiu da terra de Egito provavelmente tinha por volta de 4 milhões de pessoas. 4 milhões de escravos, maltratados, malnutridos. Pessoas que estavam habituadas a levar chicoteadas todo o dia, carregar pedras enormes, estruturas enormes às costas. Provavelmente aquele povo já tinha alguns braços machucados, algumas pernas, algumas costas doridas, bem doridas. Algum povo que era malnutrido, então tinha algumas doenças que vinham da malnutrição. 4 milhões de pessoas. 4 milhões de pessoas. A zona de Lisboa, Grande Lisboa tem, eu acho que 1,5 milhão. Grande Lisboa, que vai de Setúbal, Sintra, Alenquer, todo este Grande Lisboa tem volta a 1,5 milhão de população. Imagina 4 milhões, 4 vezes ou 3 vezes e meio o tamanho de Grande Lisboa. Quando nós passeamos aqui, nós vemos prédios e prédios e prédios. Isto é só 1,5 milhão de pessoas. Este povo escravo já tinha volta de 4 milhões de pessoas. Deus visita Moisés, nós conhecemos a história, e ele vai ao faraó, deixa o meu povo sair, 10 pragas vêm sobre o povo de Egito, 10ª praga chega, e Deus ensina em Êxodo 12, o povo a celebrar a Páscoa. Ele disse, vai, mata um cordeiro, e junta a tua família, com o sangue daquele cordeiro, pinta as ombreiras da tua porta e celebra esta Páscoa, comendo aquele cordeiro, pão sem fermento, e prepara tudo para amanhã saíres. Aquele povo que ainda era um povo escravo, ainda estava muito enfermo, muito machucado. Aquele povo obedece a palavra de Deus, através de Moisés, eles obedecem, e depois, no dia seguinte, quando eles saem das suas casas, ao meio da noite, ouvem o povo de Egito lamentar porque tinham perdido, todas as famílias perderam o primogênito. Então ouvem aquele grande clamor, aquele grande choro durante a noite de cada família perder o primeiro bebé que eles tinham, o primogênito. Significa que se eu fosse um egípcio, eu ia perder o meu filho David, ia morrer naquela noite.
Todas as famílias egípcias perderam o primogênito naquela noite. Os hebreus acordam de manhã, saem das suas casas, passam pelas ombreiras das suas casas, começam a ver o povo egípcio a dar todo o ouro e toda a prata para eles. E de repente acontece algo que eu ainda não tinha percebido o que tinha acontecido. Mas em Salmos 105, versículo 37, fala acerca deste saída, deste êxodo do povo de Israel, de Egito, e diz que, mas a eles os fez sair com prata e ouro. Então os egípcios estão a dar toda a prata e ouro para estes escravos. E entre as suas tribos não houve nenhum só enfermo. Incrível! Naquela noite, ao saírem das ombreiras das suas portas, passar por baixo daquele sangue de cordeiro, depois de celebrar a Páscoa em conjunto, de repente, 4 milhões de pessoas são curadas. Assim, imagina, braços que já não conseguiam andar porque tinham levado uma pedra em cima, completamente restaurado. Pernas que não conseguiam andar porque já estava coxo por levar tanta pedra, tanta construção, imediatamente restaurado. Costas, imediatamente restauradas. Má nutrição, completamente curado. Imagina, em uma noite, em um momento, passando pelas ombreiras do sangue do Cordeiro, imediatamente 4 milhões de pessoas são curadas. Eu nunca vi isso. Eu já vi reuniões em que muitas pessoas são curadas. Já vi situações em que muitas pessoas são incrivelmente curadas. Já li histórias acerca disso. Mas 4 milhões de pessoas, de uma só vez, completamente restauradas. Eles depois saem fora, recebem toda aquela riqueza, chegam ao Mar Vermelho, símbolo de salvação. Deus abre o mar, passam em terra seca, todo o povo de Egito fica lá dentro do mar. Chegam ao deserto e começam a andar 3 dias. 4 milhões de pessoas, vamos lá lembrar, são 4 milhões de pessoas. Não é 400 pessoas, nem 4 mil, são 4 milhões de pessoas. Andar no deserto. Passam um dia, passam 2 dias e não há nenhuma fonte, nenhuma água. Já não há mais água nas cantinas. Já não há mais água nos cantilos para eles beberem. Já não há mais água para dar às suas cabras e às suas ovelhas. Passa o segundo dia. Começa a ficar com sede. Começa a ficar com alguma perturbação por não haver mais água. Chega ao 3º dia, começam a murmurar. Começam a dizer, porquê que nós saímos de escravidão, da terra de Egito? Porquê que nós saímos para agora morrer no deserto de sede? Os cientistas dizem que o corpo humano pode passar 3 dias sem água e depois começa a entrar em crise. Este povo de 4 milhões de pessoas, tanto bebés como pessoas idosas, passaram 3 dias a andar no deserto. Chegaram ao 3º dia e já não tinha água para ninguém. Começaram a ficar preocupados, a murmurar. Eu acredito nesta altura que o que Deus queria era que o povo não somente olhasse para os humanos, a natureza como o seu sustento, tal como eles estavam durante a terra de Egito, naquela altura eles estavam a receber toda a provisão da terra de Egito, não tinham que preocupar com Deus, nem uma provisão soberana. Eles estavam a receber diretamente da terra e do povo onde eles estavam. Eu acredito que naquela altura Deus estava a tentar virar o olhar, a dependência do povo de Israel para Ele, como Ele é o sustento. E eles começam a murmurar. De repente, eles conseguem ver uma fonte numa terra chamada Mara. Começam a ver uma fonte. Conseguem ver aquelas pessoas todas cheias de sede a chegar à fonte.
beberem da fonte e blá, água amarga. Água amarga. Eles começam a murmurar novamente. Porquê que nós chegamos a esta fonte com água amarga? Isto é em Êxodo 13. E Moisés vira os seus olhos para Deus e diz: Senhor Deus, o que é que eu faço? Deus ilumina a sua atenção para uma árvore e ele agarra naquela madeira e enfia aquilo dentro da fonte. De repente, a fonte fica completamente curada, transformada em águas doces. Uma fonte que dava para alimentar ou tirar a sede de 4 milhões de pessoas. Não era uma fonte pequenina, era uma fonte grande. Dava para dar água a 4 milhões de pessoas. Num momento só, ele põe aquela madeira e toda aquela água fica sanada. Toda aquela água passa a ser amarga para doce. E naquele momento, Deus fala a Moisés a dizer que eu sou Jeová Rafa, o Deus que cura. Deus, porquê que tu dizes Jeová Rafa na altura da purificação da água e não na altura em que o povo foi curado? Porquê que não dizes eu sou Jeová Rafa quando eles saem das suas casas e são completamente curados nos seus corpos? Porquê? E Deus começou a falar comigo e dizer que quando nós encontramos Jesus, através da cruz, do sangue do Cordeiro que é vertido por nós, nós somos curados e transformados. Há cura nas nossas emoções, nos nossos corpos, no nosso espírito. Nós chegamos à salvação, passamos por um mar, mas depois nossa atenção tem que focar nele. E quando ele lida com a amargura do nosso coração, talvez por causa de pedir e não receber, talvez por causa de ter posto em causa, confrontado com a nossa fé ser posta em causa. Depois de tempos e tempos, ele lida com a amargura e naquela amargura, naquele lugar que é Mara, que é a fonte da amargura, fonte da água amarga, Deus revela a sua cura. Então a cura vem quando não somente os nossos corpos são restaurados, mas também a nossa alma é restaurada. Quando há cura na nossa esperança, no foco da nossa atenção, que não é virado para o ambiente à nossa volta, as estruturas à nossa volta, mas a nossa dependência está no Senhor. Ali Deus demonstra que Ele é a nossa cura. Graças a Deus que Deus colocou estruturas à nossa volta para trazer alguma satisfação, algum prazer, algum entretenimento, solucionar alguns problemas que nós temos. Por isso nós temos médicos, por isso nós temos a medicina, a ciência, para resolver algumas situações. Mas há só uma pessoa que pode nos salvar, curar, transformar, perdoar cada pecado, cancelar cada maldição. Há só uma pessoa, isso é Jesus. Quando a nossa atenção está focada nele, tal como aquele povo, eles tiveram que tirar o Egito dos seus corações, não somente sair daquela terra, mas tirar o foco da provisão, em coisas naturais. Eles tiveram que focar a sua atenção em Deus. Naquela altura, Deus se revelou como Jeová Rafa, o Deus que cura. E para nós termos este encontro com Deus, encontro com Jesus, o fazedor de milagres, Ele procura fé dos nossos corações. Muitas vezes Jesus passava na terra, Ele ficava admirado pela fé das pessoas, pela fé, a tua fé te salvou, a tua fé, eu vou manifestar a cura, através da fé, Ele procura fé. E nós podemos perguntar, mas eu já não tenho fé. Já passou muitos anos que eu ando a pedir para a mesma coisa, já não tenho fé. Talvez já não tenha esperança, mas fé tens sempre, porque Deus deu uma porção de fé a cada um de nós. Pode ser muito pequenina a nossa fé, derivada das circunstâncias à nossa volta, mas cada um de nós tem fé. Cada um de nós podemos acreditar que há solução
pela situação que eu estou a passar. Em Hebreus 11:1 fala acerca disso, que a fé é aquele firme fundamento das coisas que não se vê. Acreditar naquilo que é impossível, que eu não vejo perante mim, como aquilo que pode acontecer. Deus procura por fé, em que cada um de nós acreditamos que é possível haver transformação. Tal como é possível haver perdão dos meus pecados quando eu acredito que Jesus morreu por mim. É possível haver uma renovação das minhas emoções, uma cura interior da minha alma. E é possível haver uma cura no meu corpo também. Nós acreditamos nisso? Quem acredita que Jesus pode curar? Quem acredita que tem fé no seu coração? Alguém já viu uma cura na sua vida? Alguém já viu? Todos nós já vimos curas, quase todos nós vimos curas. Que significa que ainda acontece hoje em dia. Ainda bem. Estou na igreja certa, porque há igrejas que acreditam que só aconteceu no início da igreja, só para dar aquele arranque para a igreja. Mas ainda bem que nós acreditamos que a cura ainda acontece hoje em dia, porque nós já vimos a cura. Cada um de nós já pusemos a mão no ar e já vimos cura acontecer. Não estou a dizer cura médica, estou a dizer cura divina, em que há uma oração, há um acreditar, há uma fé e Deus cura milagrosamente. Ainda acreditam nisso? Amém? Então, se nós acreditamos, tal como foi lido há pouco pelo pastor Jim, que quando nós pedimos, se nós pedimos no seu nome, no nome de Jesus, não é no nosso nome, eu não dou nada, nenhuma destas pessoas, ninguém aqui dá nada, mas no nome de Jesus. Quando nós damos no nome de Jesus, Pedro e João estavam a chegar ao templo, depois da ascensão de Jesus, depois da vinda do Espírito Santo, eles estavam a chegar ao templo e um mendigo estavam a pedir moedas para comprar a próxima refeição. E eles só se dizem, olha, ouro e prato não tenho. Eu não tenho moedas, mas uma coisa que eu tenho é o nome de Jesus. No nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Naquele momento, aquele homem que já estava aleijado, não sei se era paraplético ou era só coxa, não sei o que era. Ele estava ali à porta do templo durante muitos anos, de repente foi curado, levantou. As suas pernas, significa que as suas pernas já não tinham essa massa muscular a funcionar. Já não tinha o hábito de andar, mas esse homem conseguiu andar, significa que os seus músculos foram refeitos, recriados instantaneamente. Ele começou a andar e dançar e louvar ao Senhor. De repente houve uma transformação, não somente no seu corpo, algo que foi recriado no seu corpo, mas logo a seguir ele começou a louvar ao Senhor e a celebrar, significa que na sua alma já não havia uma falta de esperança. Havia um ânimo, uma alegria. E eu acredito que Deus quer também trazer novamente esse ânimo, essa alegria aos nossos corações. Não é somente pedir, mas Deus quer revelar a sua bondade. É dizer que eu estou aqui, eu estou a ouvir e eu quero dar. Não é somente o pedir. Hoje Deus quer dar um pouco da sua bondade para as nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui. É para receber de Deus. É para pedir e receber de Deus. Amém? Então, vamos olhar para Deus. Não vamos olhar para aquelas fontes de amargura, aquele sentido amargo no nosso coração, que já não há uma esperança, porque nós já batemos muito às portas dos médicos e já não há solução. Já batemos muito portas de tratamentos psicológicos e já não há solução. Recebemos já diagnósticos que é crónico, que é para toda a nossa vida, que já não há cura. Tem que ficar dependente de medicamentos toda a tua vida. Talvez já ouviste estas coisas. Mas, se nós acreditamos que ainda hoje Jesus cura, então significa que estes relatórios médicos já não têm
lugar. Porque se há cura disponível, nós só temos que receber essa cura, não é? Há cura disponível. Aquele exemplo que eu dei de Jeová Rafa, de Páscoa e tudo, foi feito tudo uma preparação para aquilo que Jesus ia fazer. Ele morreu, ele deu a sua vida para morrer na cruz, para quebrar todo o poder, toda a autoridade que a doença, que a maldição, que a morte tem sobre a humanidade. Naquele momento, ele entregou toda a autoridade a nós, os seus filhos, para também manifestar a cura e a liberdade para cada sítio onde nós vamos. Amém? Nós acreditamos nisso. Amém? Ou é só para aquelas pessoas que vão para a África, grandes cruzadas, nos estádios? Nós acreditamos que nós somos filhos de Deus, não é? Amém? Podem pôr, quem é filho de Deus? Quem acredita que também tem a autoridade para trazer cura? Amém? Aleluia. Então nós temos fé. Tiago 1,6 diz que peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um para outra parte. Então, quando nós pedimos a Deus, não sei qual é que é a situação que te traz hoje aqui, se é uma cura que tu precisas, pede com fé. Mas eu já não acredito. Pede com fé. Fé é acreditar naquilo que não vê, como já tivesse recebido ou já feito. Pede com fé. Comece a imaginar uma vida sem a situação que tu tens. Comece a imaginar o teu corpo sem a dor que estás a sentir. Comece a imaginar a tua mente sem a tristeza que tens estado a sofrer. Comece a imaginar as situações que para ti já são enormes, impossíveis. Comece a imaginar isso já curado, já transformado. Cada situação, isso é fé. Agora, coloque essa fé em Deus. Transfere-se aquela fé, neste momento está em médicos ou uma solução assim mirabolante. Começa a pensar que Jesus é que vai trazer essa transformação. Na tua mente pensas, ok, qual é que é a situação? Dói-me aqui as costas. Ok, é um medicamento que vai trazer a solução. Não é um médico, não é uma fisioterapia. Eu vou começar a imaginar Jesus a tocar na minha vida e dizer, ser curado. Isso é ter fé em Deus. Quando nós mudamos a perspectiva, quem é que é a solução? E quando começamos a ter fé em Deus, acreditar que é possível. Em Tiago 5, ele começa a ir mais fundo nesta parte de termos fé. E de fé no milagroso de Deus. Em 5,13 diz assim, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Canta louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungido com azeite, em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Uau! Aqui Tiago expõe isto de uma forma tão simples. Se alguém está contente, celebra. Se alguém está triste, chora. Se alguém está doente, chama a igreja para orar. É tão simples quanto isso. Não é muito complicado. Significa que Tiago acreditava que a cada doença podia haver cura. Significa que Tiago já tinha essa vivência, que havia doenças dentro do corpo de Cristo, pessoas doentes, mas que havia curas também. Que havia o sobrenatural. Por isso que nós chegamos a Deus. Chegamos à igreja, pedindo, Deus, nós precisamos da tua cura. Precisamos que tu tragas a tua cura sobre nós. Amém?